Boa tarde a todos. Eu venho como um instrumento sagrado da Divina Presença Eu Sou. E todos os meses eu costumo ler um capítulo do Novo Testamento, do Novo Evangelho do Cristo. Então, caiu agora aqui para que eu pudesse ler a todos vocês e exclusivamente também para toda a humanidade, para mim, da mesma forma, porque toda ação gera uma refração. E eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Primeiro, gostaria de fazer uma oração em solenidade, solidariedade e receptividade dos nossos corações a tudo o que está acontecendo no planeta em relação às cidades de Minas Gerais e à guerra que já está acontecendo. Um momento de muita reflexão, um momento de muito respeito e amor aos nossos semelhantes. E a palavra nos consola. Agora, neste momento, vamos orar um Pai Nosso para que nós possamos nos conectar ao nosso Deus interno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o infinito e eternamente sempre. Amém. Então, leio diante do Cristo, diante do sagrado grande arquiteto do universo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, manifestação do Espírito. Quando chegou o dia da Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos, anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos. E diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. O anúncio de Pedro ou querigma.
Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens da Judéia e todos vós que resides em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo: sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de nós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele. Como bem o sabeis, Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi diz a seu respeito: Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegrou-se meu coração, exultou minha língua, mas ainda minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminho da vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade, e assim que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um de seus descendentes se sentara no seu trono. Assim, ele previu a ressurreição do Cristo, e é dela que disse: não foi abandonado no mundo dos mortos e sua carne não conheceu a decomposição. De fato, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, assim ressuscitou este mesmo Jesus. E disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas assim a palavra está um pouco, ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que agora fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio para teus pés.
Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus, que vós crucificastes. Primeiras conversões. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. A vida da primeira comunidade. Eles eram perseverantes. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna da fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que estavam sendo salvas. Amém. Eu sou, eu sou, eu sou. Então vamos terminar essa leitura com a oração da Divina Maria, que envolva com seu turbante azul, cobalto, todos os espíritos e almas que estão vivenciando essas experiências tão desastrosas, delicadas e complexas à consciência humana. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Amém, Jesus, Maria e José. Que essas palavras possam trazer uma reflexiva de nossas vidas na atual conjectura de março. Tenham fé, amor, gratidão e esperança. Deus abençoe a todos. E assim eu termino
Finalizado está, está finalizado. Assim seja, assim é. Obrigado a todos.